A ansiedade socioespiritual na era do excesso. A ansiedade que marca o homem odierno não pode ser compreendida apenas como um fenômeno clínico ou psicológico. Ela é, sobretudo, um sintoma de uma crise socioespiritual mais profunda. Vivemos em uma época saturada de estímulos, telas que nunca se apagam, informações que se multiplicam em velocidade vertiginosa, ideologias que se chocam e fragmentam a convivência humana. Esse excesso não apenas sobrecarrega a mente, mas também desorienta a alma, apartando-a de seu propósito mais elevado, a busca do transcendente. O homem, por natureza, é um ser aberto ao infinito, dotado de uma interioridade que anseia por sentido. Contudo, a revolução econômica e industrial, ao mesmo tempo em que trouxe progresso material, transmutou essa natureza espiritualista em um materialismo positivista. O que antes era contemplação e abertura ao mistério, tornou-se cálculo, produção e consumo. A vida passou a ser medida em termos de eficiência e utilidade, e não mais em termos de verdade e plenitude. Essa inversão de valores é injuriativa ao espírito humano, pois reduz o ser à condição de engrenagem em uma máquina social e econômica. O resultado é uma ansiedade difusa, que não se limita ao medo do futuro ou à insegurança laboral, mas que se manifesta como vazio existencial. O excesso de estímulos não oferece repouso, mas dispersão. Os conflitos ideológicos não oferecem unidade, mas segregação. O homem, fragmentado entre múltiplas demandas e narrativas, perde a capacidade de silêncio interior, condição necessária para ouvir a voz do transcendente. Assim, a ansiedade contemporânea é também uma nostalgia. Nostalgia de um centro perdido, de uma ordem interior que já não se encontra no ruído do mundo. O homem contemporâneo vive uma crise de sentido que não pode ser explicada apenas pelos avanços técnicos ou pelas transformações sociais. Trata-se de uma crise espiritual, enraizada no sequestro da comunhão entre o humano e o metafísico, promovido pela ascensão do humanismo e do iluminismo modernos. Ao colocar o homem no centro absoluto da realidade, essas correntes intelectuais romperam a hierarquia simbólica que distinguia o antropos de Deus, instaurando uma era em que a razão instrumental e o materialismo científico substituíram a contemplação e a busca do transcendente. Os filósofos antigos, de Platão a Aristóteles, dos estoicos aos neoplatônicos, não concebiam a filosofia como mero exercício crítico ou especulativo, mas como um caminho ascético e pedagógico para a alma. A filosofia era, antes de tudo, uma forma de vida, uma disciplina do espírito que visava a percepção do bom, do belo e do moral. Platão, por exemplo, via a dialética como uma ascensão da alma em direção ao bem supremo. Aristóteles entendia a ética como hábito virtuoso que conduz à eudaimonia. Os estoicos ensinavam a conformidade com a razão universal como via de liberdade interior. Em todos esses sistemas, a filosofia era uma preparação para o encontro com o transcendente, uma pedagogia da alma para a contemplação do divino. Em contraste, a modernidade filosófica, ao exordiar uma era de crítica existencial e moral, dissolveu esse horizonte. O iluminismo, ao proclamar a autonomia absoluta da razão, reduziu a realidade ao que pode ser medido, experimentado e manipulado. O empirismo e o positivismo transformaram o mundo em objeto de cálculo, e o homem em sujeito autossuficiente, emancipado de qualquer paradigma hierárquico divino. Santo Agostinho compreendeu que a solicitude e os anseios do espírito humano são expressão de uma busca incessante por Deus. Sua própria experiência de inquietação interior revelou que a psique humana só encontra repouso quando se volta ao transcendente. A solução que ele encontrou foi a conversão, o abandono das ilusões mundanas e a entrega total ao amor divino, que lhe trouxe refrigério e paz duradoura. Agostinho, em suas Confissões, no capítulo 1 do primeiro livro,
descreve a condição universal do homem como marcada pela inquietude. Ele afirma: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa frase resume sua visão. A solicitude, os desejos e os anseios da psique humana não são defeitos em si, mas sinais de que o homem foi criado para algo maior. A alma, ao buscar sentido em prazeres, honras ou saberes, experimenta apenas uma saciedade provisória, que logo se desfaz. Para Agostinho, o espírito humano é como um peregrino. Caminha avidamente em direção a Deus, mesmo quando não o reconhece. Ele próprio narra sua juventude como marcada por paixões, ambições e curiosidade intelectual, mas confessa que em tudo isso havia uma sede oculta pelo absoluto. Essa busca é inevitável, porque o homem é estruturalmente orientado ao transcendente. O ponto decisivo de sua vida foi a conversão em Milão, quando, ao ouvir a leitura de Romanos 13, 13 e 14, decidiu abandonar sua vida desordenada e entregar-se a Cristo. Nesse momento, Agostinho descobriu que a inquietação não se cura com mais desejos, mas com a ordenação do desejo. Amar a Deus acima de tudo, e a partir desse amor, ordenar os afetos e as escolhas. Ele descreve esse encontro como um refrigério espiritual. A alma, antes dispersa e fatigada, encontrou repouso. O peso da solicitude transformou-se em leveza, porque agora estava sustentado pela graça. O que antes era ansiedade, tornou-se confiança. O que antes era vazio, tornou-se plenitude. Para São Gregório de Nissa, a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que se deseja, mas em elevar-se acima das paixões que escravizam a alma. Essa visão, profundamente espiritual, é um antídoto contra as escravidões modernas: consumismo, dependência tecnológica, vícios e ideologias que aprisionam o homem em ilusões de autonomia. Via a liberdade como algo inseparável da imagem de Deus no homem. Para ele, o ser humano foi criado livre, porque foi criado à imagem do Criador. No entanto, essa liberdade não é mera ausência de limites, mas a capacidade de dominar a si mesmo e ordenar os desejos segundo o bem. Em sua obra A Vida de Moisés, Gregório ensina que a verdadeira ascensão espiritual é libertar-se das paixões que nos escravizam. O homem que se deixa dominar por vícios, desejos desordenados ou ambições torna-se escravo, mesmo que externamente pareça livre. Já aquele que governa a si mesmo, que disciplina seus afetos e se orienta pelo transcendente, é mais livre que um rei. Se transpusermos essa visão para o mundo atual, percebemos como ela é atualíssima. Hoje, as paixões que escravizam não são apenas os vícios clássicos, mas também consumismo. A busca incessante por bens materiais como fonte de identidade, tecnologia e redes sociais, dependência de estímulos constantes, likes e validações externas, ideologias polarizadas, aprisionamento em narrativas que dividem e segregam, hedonismo, a crença de que prazer imediato é sinônimo de liberdade. Todas essas formas de escravidão corroem a interioridade e geram ansiedade, vazio e fragmentação. Para alcançar o caminho da liberdade interior, Gregório propõe um caminho ascético e contemplativo. Autodomínio. Aprender a dizer não aos excessos cultivando disciplina interior. Contemplação. Elevar a mente ao transcendente, reconhecendo que a alma só encontra plenitude em Deus. Virtude. Ordenar os afetos segundo o bem, o belo e o verdadeiro. Essa liberdade não é isolamento, mas comunhão. Ao libertar-se das paixões, o homem se abre para o outro e para Deus, reencontrando sua dignidade. Seja um abstêmio do sistema que sintetiza sua ruína,
do algoritmo que cada vez mais aperfeiçoa-se em maneiras de detê-lo em futilidades, e na improdutividade que ceifa seu espírito em uma gradação furtiva. Evada-se das telas enquanto é tempo. Busque a Deus, o bem, o transcendente. O antídoto contra a solicitude moderna é parar de funcionar como engrenagem num mundo cada vez mais demandante e opressivo à alma. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ensina: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? São Mateus, capítulo 6, versículos 25 e 26. Ao acordar, respire profundamente e faça uma oração curta. Senhor, hoje confio em Ti. Cuida do meu dia. Observe algo simples da criação: o canto de um pássaro, o vento, uma planta. E lembre-se das palavras de Jesus: se Deus cuida dessas criaturas, cuidará também de você. Sempre que a ansiedade surgir, repita mentalmente: basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Isso ajuda a trazer a mente de volta ao presente, evitando que se perca em medos do futuro. Respire fundo e diga: Senhor, hoje confio em Ti. O amanhã é Teu. Faça uma pausa de 2 minutos. Observe algo simples da natureza: um pássaro, uma planta, o céu. E repita: se Deus cuida deles, cuidará de mim. Estes exercícios são eficazes porque reduzem a ruminação mental ao focar no presente. A mente se liberta das projeções ansiosas, reforçam a confiança. A repetição da oração e da lembrança bíblica cria um hábito de entrega. Conecta ao transcendente. Ao olhar para a criação, o telespectador se lembra de que não está sozinho, mas sustentado por uma providência maior. O Sermão da Montanha nos dá uma medida clara: fugir da ansiedade não é escapar da vida, mas aprender a confiar. O telespectador pode sobrepujar a inquietação ao cultivar diariamente esse exercício de confiança, lembrando que o amanhã pertence a Deus e que o hoje é suficiente para ser vivido com serenidade. Cristo revela que a ansiedade é uma forma de idolatria silenciosa. Quando o homem se preocupa excessivamente com o amanhã, coloca sua confiança em si mesmo ou nas circunstâncias, e não em Deus. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? São Mateus capítulo 6, versículo 27. Meus irmãos e irmãs, ao longo desta reflexão caminhamos com os grandes mestres da fé. Santo Agostinho, que nos ensinou que o coração humano só encontra repouso em Deus, e São Gregório de Nissa, que nos mostrou que a verdadeira liberdade é interior, capaz de vencer as escravidões modernas. Eles, em uníssono, apontam para a mesma direção. A alma humana só encontra paz quando se abre ao transcendente. A ansiedade que nos corrói, o medo que nos paralisa, o vazio que nos dispersa, tudo isso pode ser aplacado quando nos deixamos conduzir pela luz das Escrituras, conjugada com a sabedoria de nossos pais espirituais. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, nos disse: não andeis ansiosos pelo amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Eis aqui o segredo: viver o presente com confiança, entregar o futuro a Deus e cultivar diariamente a memória do Altíssimo. Por isso, eu os motivo. Pratiquem a doutrina dos pais da Igreja, meditem nas Escrituras, façam da oração e da contemplação um hábito. Permitam que a palavra de Deus seja o remédio contra a inquietude, que a disciplina espiritual seja a ponte para a liberdade, e que a confiança no Senhor seja o antídoto contra a ansiedade rodierna. Que cada um de nós, ao sair daqui,
possa dizer com Santo Agostinho: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E que esse repouso seja encontrado, não em ilusões passageiras, mas na eternidade que já começa agora, quando confiamos plenamente em Deus.